Então, hoje vamos estar falando para vocês especificamente do tema ligado às questões de dores de cabeça. Dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, dores de cabeça agudas, latejantes, todos os tipos de dores de cabeça que são muito comuns nas pessoas atualmente. Vamos estar explicando para vocês aqui na Rádio Jornal Meia Ponte, Pirenópolis, detalhadamente todas as informações ligadas ao tratamento de dor de cabeça, cefaleia. Então, vamos começar aprofundando a questão da dor de cabeça, aprofundando os sintomas de dor de cabeça. Normalmente, essa dor de cabeça, ela tem uma localização mais específica, essa dor de cabeça ligada ao fígado. Vamos estar aprofundando um padrão que na medicina chinesa é chamado de excesso de fígado ou excesso do yang do fígado. O fígado, ele entra num estado de tensão, de sobrecarga, de esforço acentuado, e isso gera uma pressão. Essa pressão sobe para a cabeça e vai se alojar em algumas áreas, principalmente a área temporal, essa área lateral ao olho. Então, essa área temporal, nos dois lados, podemos ter um estado de dor de cabeça ou enxaqueca latejante ou pontiaguda, essa dor de cabeça que muitas vezes ela tira a toda a nossa qualidade de vida, ela não passa muito fácil. Precisamos tomar muitos medicamentos para poder aliviar essa dor de cabeça, essa cefaleia. Então, essa é uma dor de cabeça específica do fígado. Vamos estar explicando os padrões dessa dor de cabeça. Eventualmente, ela pode refletir também na testa, no meio dos olhos ou então em cima dos olhos, quando o yang do fígado, devido a uma sobrecarga, a uma tensão, a um esforço no processo da digestão, ele gera uma tensão que sobe para a cabeça. Mas por que essa dor de cabeça ela vai dar na cabeça? Por que o fígado vai refletir na cabeça? Porque existe aqui uma ligação do fígado com a vesícula biliar, e nessa região da nuca, vindo até próximo à testa, passando pelas têmporas, é um local onde passa o meridiano da vesícula biliar. Então, esse meridiano, ele passa nessa região, é o meridiano da acupuntura. A energia ligada ao fígado e vesícula, ela sobressai da região dos órgãos e passa para o meridiano, e a partir disso ela acaba subindo para a cabeça e se torna uma dor latejante, uma dor pontiaguda, uma dor que muitas vezes vem no final da tarde, essa dor que vem após a alimentação, algum tipo de alimentação mais pesada. Vamos estar explicando para vocês esse padrão do yang do fígado. Então, o yang do fígado, ele se manifesta quando existe um processo de digestão de algum alimento mais pesado, algum alimento mais gorduroso ou algum tipo de proteína mais forte, e aquele fígado já está com o processo da digestão mais sensibilizado e acaba tendo um extravasamento para a cabeça. Então, muitas pessoas têm um padrão de cefaleia, de dor de cabeça, que vai se manifestando diversas vezes, porque esse yang do fígado, ele já está sobrecarregado. É aquela pessoa que pouca coisa que come de alimento mais forte, mais gorduroso, muitas vezes uma proteína de origem animal, muitas vezes algum tipo de gordura combinado com proteína. Isso gera um processo de má digestão, um processo de esforço do fígado. Eu já expliquei que o fígado faz a digestão das proteínas e das gorduras. Então, essa digestão, ela gera um esforço excessivo do fígado. Muitas vezes não é uma digestão fácil e muitas vezes o próprio fígado já está fragilizado, já está
com um processo de deficiência na produção de enzimas, de produção de ácidos, principalmente na produção da bile, e com isso acaba que aquela digestão não é uma digestão normal. E isso sobrecarrega o processo do fígado, que extrapola esse excesso no seu meridiano, principalmente no meridiano da vesícula biliar, e na cabeça é sentido como as veias latejando, é um pulsar latejando, é um pulsar que gera uma sobrecarga, e essa sobrecarga ela gera uma dor latejante, uma dor de cabeça latejante. Então é a chamada cefaleia frontal, cefaleia temporal, dor de cabeça frontal, dor de cabeça temporal. São os estilos de dor de cabeça proveniente do yang do fígado. Então, se você tem algum padrão desse tipo, se você já sentiu esse padrão de dor de cabeça temporal, dor de cabeça frontal, dor de cabeça aguda, que muitas vezes o medicamento não resolve, precisa tomar vários medicamentos, precisa ficar no escuro, e também a digestão não é uma digestão, vamos dizer, fácil. Então, essa sua dor de cabeça pode ser uma dor de cabeça, sim, ligado ao fígado. E eu vou estar explicando na sequência, nos próximos blocos, sobre essa dor de cabeça, e vou estar falando também sobre os medicamentos, produtos naturais e ervas medicinais indicados para esse tratamento. Então, aguarde no final do nosso programa, quando a gente vai estar eu vou estar colocando para vocês o tratamento indicado. Voltando aqui para o nosso programa, Terapias Naturais, Terapias, Saúde, Alimentação, todas as terças-feiras, das 15 às 16 horas, aqui na Rádio Jornal Meia Ponte. Lembrando que você também pode ouvir o nosso programa online pelo link da Rádio Jornal Meia Ponte. Pode procurar no Google o Rádio Jornal Meia Ponte, Rádio Comunitária de Pirenópolis, Goiás. Você pode ouvir o nosso programa online. Estamos falando hoje sobre o tema que é dor de cabeça, cefaleia temporal, essa dor de cabeça que atinge a região lateral aqui da nossa cabeça, próximo entre o olho e o ouvido, a região das têmporas. Essa dor de cabeça já explicamos que é a partir do yang do fígado, e já explicamos que muitas vezes vem pelo excesso de sobrecarga do fígado proveniente da alimentação. Mas temos também um outro padrão que influencia na ascensão do yang do fígado, e vamos estar explicando agora o padrão emocional, o padrão que gera um desconforto físico a partir de um sintoma emocional. E muitas vezes é um sintoma combinado, muitas vezes a dor de cabeça ela também gera um sintoma de irritação, irritabilidade, impaciência, agitação mental. Então, muitas vezes, ou a pessoa já tem um estado de irritação mental, um estado de agitação, de nervosismo, impaciência, ou a própria dor de cabeça, o padrão do fígado, ele gera esse padrão, ele gera esse sintoma emocional. Então, lembramos para vocês que o sintoma emocional ligado ao fígado, já falamos isso muitas vezes, vamos estar repetindo agora, é o sintoma da raiva. Então, toda vez que você tiver uma dor de cabeça temporal, dessas que eu estou comentando agora em nosso programa, ela também vem junto com um sintoma emocional, que é a raiva, a irritação, irritabilidade, a impaciência, um estado explosivo. Então, isso tudo, teoricamente, são sintomas provenientes do excesso do yang do fígado, aquele quadro que eu estou falando, que a partir de um processo de má digestão de gorduras ou proteína, o fígado fica descompensado, né? Fica sobrecarregado e gera uma pressão que vem para a cabeça, só que isso vem associado a um estado emocional de irritação, irritabilidade. E essa irritabilidade, muitas vezes, ela pode ser problemática, porque a gente, muitas vezes, pode perder o controle, pode não conseguir manter a calma, manter os limites. Então,
é muito importante a gente ir tratando o fígado para que isso não ocorra de forma a gerar um problema, às vezes, muitas vezes, um problema social. Essa irritabilidade, ela pode gerar um quadro temperamental onde a pessoa ela é um estado explosivo. Então, isso acontece muito quando a pessoa já tem um estado de irritação quase constante, ela já tem os nervos muito aflorados, mas naquele dia que o fígado sobrecarregou em função de um processo de alimentação, aquilo pode exacerbar e o estado emocional também exacerba. O fígado também tem um outro padrão emocional, que é um estado que a gente chama de estagnação do fígado, é quando o fígado é afetado por um estado emocional de contrariedade. Então, o estado de contrariedade, ele também bloqueia a função do fígado. Mas o que é a contrariedade? Contrariedade é uma situação onde eu passo por alguma situação, algum conflito e não consigo reagir, eu não consigo falar, eu não consigo expressar, eu não consigo botar para fora, né? Popularmente a gente tem aquela expressão, tá engolindo sapo, né? Ou então na medicina chinesa a gente fala que tá com sensação de cabo de guarda-chuva na garganta, tá preso, caroço de ameixa na garganta, também tem isso. É aquela coisa de não desce e não sobe, não engoli, mas também não falei. Isso é um estado emocional, que é a contrariedade, acaba gerando uma estagnação no próprio fígado, e essa estagnação no fígado também gera uma alteração energética, que pode gerar um estado de dor de cabeça, sim, pode gerar uma pressão nos meridianos, como eu já falei, meridiano do fígado e vesícula biliar, e isso acaba sobrecarregando, né, o estado, gerando sintomas como a dor de cabeça, sobrecarregando a minha cabeça, a cabeça fica pesada, afeta os pensamentos e gera também um estado temperamental, um sintoma emocional que é irritabilidade, irritação. Em muitos casos pode gerar inclusive uma explosão. Explosão significa uma explosão de fúria, uma alteração, uma explosão, um estado que a pessoa descarrega todo o seu emocional, e principalmente aquele emocional que estava bloqueado, né, que estava ali contrariado, acaba jogando para fora, e é aquele momento que a gente sai da frente, sai de perto. Se a gente puder, evita isso, vai para a natureza, bota para fora, mas a gente tem tratamento para isso. Eu vou explicar para vocês os tratamentos desse estado, que é a estagnação do fígado e é o excesso do yang do fígado subindo para a cabeça, gerando cefaleia, dor de cabeça e gerando um estado temperamental, um estado de irritação, mas sempre lembrando que isso também pode ser um padrão clássico. A pessoa, ela pode ter esse padrão. Esse padrão significa que ela pode ter um estado irritativo meio que permanente. E, eventualmente, esse estado, ele aflora, né? Quando é que ele vai aflorar? Ou houve uma contradição, né? Uma contrariedade, que a pessoa passou por uma situação de contrariedade, bloqueando a função do fígado, ou houve uma sobrecarga digestiva, também bloqueando a ação do fígado. Então, é muito importante eu saber entender o processo, né? Normalmente, eu tenho as duas coisas associadas. Eu tenho um estado de contrariedade, de irritação, muitas vezes com estresse, muitas vezes com uma sobrecarga emocional, muitas vezes com uma sobrecarga por uma pressão durante vários dias. Eu tenho crises onde eu preciso administrar isso e aquilo vai gerando uma pressão, e também associado com a ingestão de alimentos mais gordurosos, mais fortes, mais proteína. Por exemplo, chocolate, comeu a barra inteira de chocolate, a gordura do chocolate sobrecarregou. Ou então comeu uma carne mais forte, misturou com bebida alcoólica e ao mesmo tempo teve um estado de contrariedade, aquilo sobrecarregou o fígado, aquela digestão ficou pesada, aquele estado emocional sobrecarregou e eu acabei tendo o sintoma da dor de cabeça, da cefaleia, minha cabeça começa a latejar e são as chamadas crises de enxaqueca, crises
que são muitas vezes recorrentes. Por que elas são recorrentes? Porque o próprio fígado já está sobrecarregado. O fígado ele já está com a sua função muitas vezes comprometida. Como que é isso? Então, quando a pessoa já tem um hábito de comer alimentos gordurosos e aquilo já sobrecarregou o fígado e já gerou um estado, por exemplo, de esteatose, a famosa gordura no fígado. Então, ela tem vários graus, 1, 2, 3, 4, muitas vezes uma esteatose de grau 2, 3 ou mais, ou até 4, ela já tem uma função hepática totalmente comprometida, o fígado já não é um fígado sadio, e isso acaba tendo uma constância de dor de cabeça, de cefaleia, e vai ser sim essa cefaleia temporal. E muitas vezes, quando o estômago está envolvido, essa cefaleia passa a ser uma cefaleia também frontal, começa a doer a testa, a região dos olhos, o fundo dos olhos. Muitas vezes isso é um quadro recorrente, vem de um sintoma emocional e vem de um sintoma de má digestão, sobrecarga no fígado e uma deficiência no processo do estômago. Mas aí o que eu faço? Então, se você tem esse padrão, se você conhece alguém, preste atenção, eu vou estar passando as dicas agorinha, na sequência do nosso programa. Estou fazendo aqui alguns blocos para explicar para vocês os padrões e a gente vai estar conversando sobre o tratamento agorinha. Como estamos falando hoje sobre o processo da dor de cabeça, da cefaleia, dor de cabeça frontal, muitas vezes também conhecida como enxaqueca, são todos sintomas dessa dor de cabeça proveniente do yang do fígado, proveniente desse processo da pressão que o fígado sofre, e isso acaba sobrecarregando os meridianos, e como eu já expliquei, aqui na região das têmporas, na testa, na nuca, passa o meridiano, principalmente o meridiano da vesícula biliar, que é o meridiano acoplado ao fígado, e isso acaba que o meridiano fica muito carregado de pressão, de energia, e acaba gerando aquela dor de cabeça latejante. Mas eu queria explicar também para vocês um outro sintoma decorrente do processo do fígado em ascensão. É esse padrão que na medicina chinesa é chamado yang do fígado. A ascensão do yang do fígado é quando a energia do fígado sobe para a cabeça. Muitas vezes esse padrão ele também pode ser desviado. Ao invés do fígado subir para a cabeça, gerando essa pressão e essa dor de cabeça, o fígado pode ser desviado e pode tomar um rumo lateral. Isso significa que ele sai aqui do lado direito, onde é o nosso fígado, e toma o caminho do lado esquerdo e vai para o nosso órgão, que é o coração. E isso é uma problemática muito, vamos dizer assim, grave, porque é nesse momento em que o fígado tem o seu yang exaltado e esse yang ataca o coração, a pressão sanguínea pode subir muito rápido e essa pressão pode sim gerar um processo de ataque cardíaco, um processo de infarto, um processo de obstrução de vasos sanguíneos, sim. Tá? E isso é um padrão que na medicina chinesa é muito conhecido, quando o yang do fígado acaba gerando a pressão, em vez de ele subir para a cabeça, ele toma um caminho lateral e ele invade o coração. Os meridianos do fígado ficam sobrecarregados e da vesícula e acabam sobrecarregando também o meridiano do coração. E se o paciente já tiver uma predisposição, significa o quê? Já tiver um estado já de colesterol elevado por muito tempo, um estado de obstrução de vasos sanguíneos, principalmente os vasos do coração, as chamadas veias coronárias. Esse vaso, ele pode sim, a partir dessa pressão do fígado, ele pode gerar um deslocamento de um trombo, né, ou de vamos dizer, uma placa de colesterol, chamados ateromas, e isso pode sim gerar uma obstrução nos vasos coronários e a pessoa pode ter um princípio de infarto ou pode ter um infarto sim, e isso é um risco. Então precisamos ter uma atenção ao nosso fígado. Muitas vezes o paciente está normal, ele tem os vasos
com algum comprometimento, os vasos da coronária, os vasos do coração, mas ele está vivendo uma vida normal. Só que em algum momento gerou um estresse, gerou uma tensão, gerou uma irritação, gerou uma raiva, gerou uma pressão. Essa pressão vai para o fígado, tá? E aquela pressão, que era uma pressão, vamos dizer, sanguínea razoavelmente normal, às vezes levemente alta, às vezes até controlada já por medicação, aquela pressão sobe muito rápida. O fígado entra num estado de pressão, o estado emocional fica alterado, aquela raiva se manifesta, aquele estado temperamental se manifesta, e isso acaba gerando uma pressão que, ao invés de subir para a cabeça, gerando a cefaleia, a dor de cabeça, que é o nosso sintoma que a gente estava explicando anteriormente, ele vai para o coração, e essa pressão faz com que se mova um coágulo, se mova uma placa de colesterol, uma placa de ateroma, que são placas que obstruem os vasos sanguíneos, e aquela placa ela se desloca e vai parar lá na frente, onde o vaso é muito pequeno, e aí obstrui a passagem do sangue, principalmente a passagem do oxigênio, e aí vem o infarto, sim, vem a dor aguda na região cardíaca, a dor que reflete pelos braços e tal. Então, muitas vezes esse padrão vem a partir do processo do fígado, tá? Então, precisamos prestar atenção a essa combinação, né, de um estado emocional, de um estado temperamental, de um estado irritativo, de uma pessoa que tende a passar raiva muito fácil. Isso pode gerar uma sobrecarga no fígado, e ao invés de gerar a dor de cabeça, ele pode carregar esse excesso, essa energia para cima do coração, gerar um aumento da pressão cardíaca. A pressão, de uma hora para outra, de um minuto para o outro, vai para 15, 18, 20, 24 e vai subindo, e isso pode sim gerar um processo cardíaco. Então, precisamos mais um motivo para que possamos estar cuidando do nosso fígado, cuidando do nosso estado emocional, cuidando do nosso estresse, porque isso sempre acontece quando a gente está alterado, principalmente quando está com excesso de trabalho. O que acontece? Está trabalhando muito, tem um esgotamento físico, a energia vital está em baixa, e naquele momento o fígado se exalta, porque ou a alimentação foi muito pesada, gordura, proteína, bebida alcoólica, mistura de alimentos, excesso de alimentos, e junta com isso um estado temperamental, um estado de contrariedade, um estado de irritação, e esse é o momento problemático, e muitas vezes isso vem sem avisar, a gente não está prestando atenção, nem sabe que tem esse padrão. Então precisamos cuidar com esse excesso de estresse, com essa sobrecarga no nosso fígado, manter sempre o nosso fígado limpo, manter o fígado equilibrado, porque de uma hora para outra esse fígado pode se exaltar, sim, e pode gerar tanto o padrão da dor de cabeça, da cefaleia, quanto pode gerar um padrão cardíaco, principalmente se eu já tiver um histórico de problemas cardíacos na família, ou se eu já tiver um excesso de colesterol alto por muito tempo, ou se eu já tiver um estilo de vida onde minha alimentação é desequilibrada, minha alimentação é totalmente artificial, a minha alimentação é pesada, como de manhã, de meio-dia, de tarde, à noite, muita proteína animal, muita gordura, muita sobrecarga, o meu fígado já está sobrecarregado. Então, essa prevenção é fundamental, faz parte do tratamento. Ok, pessoal? Então, essa é mais um quadro proveniente da ascensão do Yang do fígado, e esse Yang do fígado ele sempre vai estar manifestado junto com um estado de irritação. Então, se você tem um padrão de irritação, se você tem raiva, se você tem irritabilidade, se você tem um estresse meio que constante, preste atenção que o seu fígado pode estar sobrecarregado e você está sujeito a ter uma variedade de sintomas, certo? Então, na sequência, vamos estar falando sobre os tratamentos. Pegue seu papel, pegue sua caneta, seu bloquinho, seu celular, onde você quiser anotar. Vamos estar falando sobre os tratamentos
para o yang do fígado, para estados de fígado alterado, sobrecargas do fígado, ok? Então, aguarde só um instante. Então, hoje, nesse padrão ligado ao yang do fígado, espero que vocês tenham entendido. Vamos falar agora sobre os tratamentos, né, que é a parte que nos interessa mais, que é o tratamento desse padrão, que é o yang do fígado. Lembrando que esse fígado é o grande órgão que trabalha as emoções, e o fígado tem um sintoma principal ligado às emoções, que é a emoção da raiva, a emoção da irritação. Muitas vezes esse padrão do fígado, ele extrapola a raiva, sim, ele pode extrapolar, ele pode virar um padrão de fúria, um padrão de descontrole, um padrão de exaltação, e pode acontecer de fazer alguma bobeira. Então, o seu fígado precisa, sim, estar controlado, precisa estar num estado de equilíbrio. A gente precisa equilibrar o fígado. Lembrando que o nosso fígado é um grande filtro. O fígado, ele filtra o sangue, mas ele não filtra só o sangue. O rim também filtra o sangue. O fígado, ele também filtra as emoções. Então, tudo aquilo que a gente sente de emoções acaba passando pelo fígado. E muitas vezes essas emoções não são bem trabalhadas, não são bem processadas, e isso pode gerar sintomas, pode gerar consequências. Então, vamos falar agora de alguns tratamentos para o yang do fígado. E qual que é o principal tratamento que eu uso no dia a dia, lá no meu consultório, no Spa Natural, Spa Pirenópolis Natural? A gente trabalha com o suco de boldo. O suco de boldo é feito com aquele boldo 7 dores, aquele boldo peludo. Já falei desse boldo aqui no nosso programa. É muito bom a gente ter esse boldo em casa, esse boldo plantado, o boldo chamado Coleus barbatus, o boldo 7 dores. Eu pego 2 folhas ou 3 folhas desse boldo e lavo elas, coloco no liquidificador, coloco 1 copo de água daquele copo americano, aquele copo pequeno, e bato no liquidificador esse suco de boldo e coo e bebo esse suco de boldo em jejum. Esse suco de boldo, do boldo brasileiro, né? Esse Coleus barbatus é o nosso boldo brasileiro, o boldo peludo, o boldo 7 dores. Eu bato esse boldo e bebo em jejum. Eu posso beber todos os dias. O que esse boldo vai fazer? Ele vai provocar uma descarga no meu fígado, né? E essa descarga faz com que as toxinas sejam liberadas. Então, pode acontecer depois que eu tomar esse boldo, eu tenho um pouco de tontura, eu tenho um mal-estar, um enjoo, e isso é normal, isso é muito bom. É sinal que o corpo foi ativado, o seu fígado foi ativado, ele joga as toxinas na circulação, aquilo vai para a circulação, vai para o fígado, vai para os rins, e aquilo vai ser liberado, entendeu? Aquela toxina que estava estagnada vai ser liberada. Então, pode acontecer sim de eu ter um enjoo, um mal-estar após tomar esse boldo. Eu vou tomar esse boldo em jejum. Minha digestão vai melhorar, meu fígado vai melhorar e vai melhorar a dor de cabeça. Se você nunca experimentou tomar um boldo, um suco do boldo, para dor de cabeça, experimente, porque vai sair na hora essa dor de cabeça temporal, essa dor de cabeça proveniente de uma má digestão de gorduras, e muitas vezes a dor de cabeça também de um estado emocional alterado, né? Ou, como eu falei, uma contrariedade. Certo? Então, o boldo 7 dores. Mas temos também aquele boldo do Chile, que é um boldo aromático, trabalha muito bem, né, no fígado. Temos a carqueja, que trabalha muito bem no fígado. E temos uma erva muito interessante chamada cardomariano. O cardomariano, existe inclusive medicamento de farmácia à base de cardomariano, com um princípio ativo chamado silimarina. Você pode tomar esses comprimidos, cápsulas de silimarina ou de cardomariano, pode tomar extrato ou chá de cardomariano. O cardomariano, ele limpa o fígado, principalmente em casos de esteatose, gordura no fígado, em casos de cirrose. Ele tem uma capacidade de ajudar a regenerar o fígado. Então, se você tem um estado de alteração hepática, experimente essa erva chamada cardomariano, que vai ajudar a limpar o seu fígado, certo? Agora,
Ao mesmo tempo que eu vou usar ervas para fígado, eu também vou usar ervas para dor de cabeça, né? Se o meu sintoma for dor de cabeça, vamos pensar que o excesso do yang do fígado está subindo para a cabeça, então eu também vou usar ervas para dor de cabeça. A principal erva que eu uso para dor de cabeça chama-se mentrasto. O mentrasto é um chá muito conhecido, popularmente é o chá do sonho. A gente usa esse mentrasto, ele tem uma capacidade analgésica. Eu posso tomar ele durante o dia, é muito bom para tirar dor de cabeça, tá? Ele tem muitas outras propriedades para vários tipos de dores, ele também funciona, dores abdominais, dores de reumatismo, outras dores pelo corpo. O chá do mentrasto é muito interessante, tá? Também podemos usar o chá de alfazema, ou lavanda, a própria lavanda é usada. O chá de camomila, o chá de artemisia também pode ser usado. E temos ainda uma outra indicação, que é o óleo essencial de hortelã-pimenta. Se você nunca experimentou, hortelã-pimenta tem um gosto de hortelã super forte. Você coloca algumas gotinhas na mão e cheira essas gotinhas de hortelã-pimenta sem encostar o seu nariz na mão. E ele vai entrar muito profundo e vai soltando as vias aéreas e vai também soltando esse estado de dor de cabeça, de enxaqueca, de cefaleia. Então, hortelã-pimenta vai ser cheirado, ok? Então, é mais um tratamento indicado para vocês, tá? Que a gente está falando do yang do fígado. A partir disso, temos algumas ervas também para o coração, no caso de eu já ter um estado de pressão alta proveniente do fígado ou do estresse, eu preciso usar ervas calmantes. Então, eu vou usar, por exemplo, uma erva calmante chamada mulungu. Ela vai ajudar a baixar minha pressão, ela vai ter um efeito de relaxamento. Eu posso associar o mulungu com o chá da folha de laranja, laranjeira, laranja da terra. Eu posso associar com erva cidreira de folha. Se não tiver erva cidreira de folha, pode ser erva cidreira de capim. Você pode estar associando também para que isso gere um efeito calmante. Então, junto com ervas hepáticas, junto com ervas analgésicas, eu vou usar ervas calmantes. Eu posso usar também uma erva chamada valeriana, que é uma erva muito calmante. Se a dor de cabeça for muito forte, eu posso usar o chá de tília também. A tília é um outro chá muito calmante. E esse excesso de fígado também pede que eu ative um pouco meu rim. Então, eu vou usar algumas ervas diuréticas. Eu posso usar a douradinha. Eu posso usar o chá de caninha do brejo. Tá? Eu posso usar chá de cavalinha. Por que eu vou usar ervas diuréticas para controlar o fígado? Porque o fígado é fogo. O fígado ele tem essa característica de ter muito fogo. Esse yang, ele é um calor, ele é um fogo. Então, eu nutrindo a minha parte hídrica, ervas diuréticas que vão fortalecer o meu rim, eu estou controlando o fogo do fígado. Ok? Então, esses tratamentos são muito importantes. Se eu tiver um quadro de colesterol, eu também preciso tratar esse colesterol, tá? Eu preciso, muitas vezes, usar medicação, sim. Se eu tiver quadros mais graves, eu preciso de medicação, medicação farmacêutica. A gente não descarta o uso de medicação farmacêutica. Se a pressão subir muito rápido, é importantíssimo tomar uma medicação que baixe a pressão. Se o quadro da dor de cabeça for muito forte, eu vou usar analgésico sim para controlar a dor de cabeça. Eu posso primeiro tentar um tratamento natural. Se eu não consigo, eu uso sim ervas, eu uso sim medicamentos farmacêuticos. Não tem problema. Eu sou farmacêutico, eu indico produtos naturais, mas em casos de necessidade a gente indica ervas, medicações químicas sim, medicações de farmácia. Tá ok, pessoal? Então, estamos falando hoje sobre o tratamento para o yang do fígado e tratamento que há um estado emocional alterado. Inclusive, eu gostaria de orientar para vocês, no quadro de estado emocional alterado, alguns tratamentos psicoemocionais.
eu posso estar usando também floral de Bach. O floral, inclusive, existem florais para estado de raiva, de ressentimento, de irritação, de irritabilidade. Então, se o meu quadro emocional for muito acentuado, se o meu quadro emocional, meu sintoma emocional está muito agudo, eu posso usar, sim, floral de Bach, eu posso usar outros recursos terapêuticos para tratar o estado emocional. Inclusive, muitas vezes é indicado fazer terapia, psicoterapia com psicólogo para tratar padrões que são padrões de mais antigos, mais arraigados, que precisam de tratamento, certo? É isso que eu tinha para vocês hoje. Aqui quem está falando é o Dr. Lee, no nosso programa Terapia, Saúde e Alimentação, aqui na Rádio Jornal Meia Ponte. Foi um prazer estar com vocês e voltaremos na próxima semana.